Donizete, Zetinho. O assunto que a gente vem a tratar no momento é a pandemia, né? Eu queria saber, Zetinho, do senhor assim, eu vou primeiro passar um texto para o senhor e depois passo a pergunta que a gente quer, né? A Dourado tem adotado várias medidas de prevenção na cidade contra o contágio do Covid-19, entre elas o uso obrigatório de máscaras nos estabelecimentos, multa de R$ 250 por pessoa que for flagrada no estabelecimento de forma irregular e a suspensão dos velórios em todo o território municipal. A pergunta seria para o senhor essa daqui: como você acha essa medida e quais as outras medidas podem ser adotadas para conter o contágio do coronavírus na cidade de Eldorado? Primeiramente, boa noite a todos vocês, né? E essa oportunidade de estar aqui para dar a mensagem para a nossa população, que estão nos ouvindo. E eu já percebi há uns 20 dias atrás, até fiz uma postagem no Facebook, chamando a atenção dos prefeitos, das autoridades de saúde do Vale do Ribeira, porque até o momento eu não tinha visto e ainda não vi uma movimentação dos políticos através do prefeito municipal, através do Codivar, do Consaúde, que são os órgãos que representam nossa região. E tenho um pouco de conhecimento na questão regional, até porque fui presidente do Codivar, que na época o Codivar abrangia o Consaúde, né? E a gente sabe da deficiência que temos na região, por falta de espaço, por falta de profissionais. Temos bons profissionais? Temos, mas não são o suficiente para atender uma demanda que venha a ocorrer no caso dessa praga que nós estamos enfrentando, esse inimigo invisível, né, que é esse coronavírus. E para que isso seja realizado de forma mais ampla, completa, tem que existir essa parceria. Nós acompanhamos os recursos que o governo federal está liberando, recursos que o governo estadual está liberando. Ainda por último, agora saiu uma medida provisória, aliás, virou lei, né? 2 bilhões de reais para as Santas Casas. Nós sabemos que a saúde, de modo geral, ela vem se desgastando há muito tempo, né? Os governos, na época, eles no momento das campanhas, os governos priorizam tanto a saúde, mas na hora que estão lá, a saúde está ficando para segundo plano. Prova disso a quantidade de hospitais, de santas casas que foram fechados, né? Temos aí vários hospitais novos construídos. Aqui na nossa região, nós temos um baita de um hospital novo, um hospital regional, que eu acredito que está trabalhando, funcionando com, sei lá, 40% da capacidade dele, né? E era o momento desses prefeitos estarem correndo atrás para equipar, para trazer mais profissionais, se preparar para o pior. Torcemos que não seja o pior, que Deus tire da nossa frente essa pandemia e que nós possamos voltar à nossa vida normal. Agora, as medidas que os prefeitos estão tomando, dentro do possível, eu acho que está sendo um pouco até cruel, né? Porque a partir do momento que você começa a ameaçar as pessoas com multa, com prisão, que nós já vimos aí em alguns municípios, isso é muito ruim para nós, né? Agora, mas é necessário que haja um certo comportamento da população, que haja uma abertura para diálogo, que haja uma abertura para
para você transitar, para você ir e vir, é lógico. Não esquecer do álcool gel, não esquecer de se prevenir, né, da máscara, né? Isso aqui hoje tem que ser um exemplo para todos, né? O álcool gel, o comércio tem que ter isso aqui, tem que ter uma torneira lá fora com sabão. Então é a prevenção, né? Eu acredito que o nosso pessoal, eles estão aprendendo assim, com as leis, até porque todo mundo quer voltar à vida normal. Essa pandemia, eu acredito que ela não vai matar tanta gente o quanto vão morrer depois que passar essa pandemia. Porque nós corremos o risco de faltar alimentação, do desemprego grande, falta de recurso, e aí a situação é pior, né? Apesar de psicólogo, psiquiatra, enfim. Então eu acho que essa medida, ela é dura, em partes ela está sendo necessária. Não de multar, de prender, mas de uma correção, principalmente para aquelas pessoas que não estão atendendo as orientações da Organização Mundial de Saúde. Mais ou menos isso. Positivo. Bem explicado foi a resposta. Zetinho, partindo para um outro ponto aqui. Para lidar com a pandemia do coronavírus, a orientação dos principais órgãos especialistas em saúde é a quarentena e manter escolas e comércio e outras atividades paralisadas, né? Vão ficar tudo fechado. Daí o presidente da CIAR, Daniel Muniz de Paulo, encaminhou um novo ofício à Prefeitura de Registro, sexta-feira, dia 17 de abril, sugerindo medidas de flexibilização para o comércio possa voltar a funcionar e, ao mesmo tempo, as medidas de segurança, visando conter a propagação do vírus. A situação financeira dos empresários individuais, micro e pequena colapso, diz a CIAR, ao voltar, perdi flexibilidade. Em Eldorado, segundo as informações, alguns comerciantes já fecharam as portas, definitivamente. A nossa pergunta seria assim, o que o senhor faria assim? Qual que é a opinião do senhor? Quais as medidas devem ser adotadas para evitar que alguns comércios abram falência? A gente não tem um desemprego generalizado, né? Sim. Na verdade, falando da CIAR, na pessoa do presidente, eu acho que ele foi pelo caminho certo. Que hoje os trabalhadores informais são os que mais vão sofrer. Sim. As pequenas empresas, as microempresas. Estou sentindo hoje eu conversei com várias pessoas lá em Registro e que são ligados ao meu trabalho, né, que é da Secretaria da Fazenda, né, e estavam assim super preocupados porque o aluguel vencendo, as contas vencendo e sem ter uma luz no fundo do túnel, como vai resolver essa situação. E hoje eu vi também no comentário do governador que ele já está dando, a partir agora, acho que do dia 10, vai dar uma abertura também para o comércio começar a andar. Embora eu veja assim, que o governador ele está sofrendo uma pressão também no interior das cidades pequenas, porque é incomparável um movimento numa grande cidade, São Paulo, que é a maior aqui do Brasil, você querer equiparar com a cidadezinha pequena, que tem pouco movimento, que não tem tanto problema. Agora São Paulo é diferente. São Paulo é aqueles ônibus que é para andar 50 pessoas, anda 200, o metrô, quer dizer, anda todo mundo empilhado. Então, a contaminação lá, o risco é muito grande. Não estamos fora disso aqui, né? Já tivemos um caso aqui em Eldorado que eu não concordo, que esse caso da doença foi aqui de Eldorado.
porque a Dolores, né, que Deus o tenha, ela estava debilitada, estava internada, fez cirurgia, precisou fazer outra cirurgia, e esse vírus aconteceu. Sim. E não aqui. Mas enfim, voltando ao foco do trabalho. Está na hora de todos os prefeitos, através do consórcio, através do Codivar, do Consaúde, as outras regiões com seus consórcios, começar a abrir um leque com o distanciamento, usando todas as proteções necessárias, porque o comércio precisa andar. Nós precisamos sobreviver, senão nós vamos chegar ao colapso, porque daqui um dia não tem mais nem de quem você comprar. Né? E isso para nós é muito ruim, para o Brasil inteiro. Eu acho até que Deus ele é um arquiteto do universo, né, muito estrategista, que ele deixou isso acontecer, permitiu que acontecesse, né? Permitiu que essa praga fizesse uma visita para para toda a população, porque as pessoas não, parece que esqueceram que Deus existe, né? O povo está muito desligado, eu faço, eu quero, eu resolvo, e não é assim. Eu acho que nós temos que lembrar que nós somos irmãos, precisamos dialogar, precisamos priorizar a base nossa, que é a nossa família, e acima de tudo, ter o maior cuidado, principalmente voltando nos administradores, nos prefeitos, porque não adianta você querer multar, você querer fechar tudo, de fazer o básico, da limpeza de rua. Tem criadores de barata, de rato na cidade. E isso aí expandiu demais. Sabe? O pessoal da saúde, a maior vontade que eles têm de trabalhar e profissionais que eles são, eles estão sem o equipamento básico para se proteger. Para os seus filhos, para o seu pai, para a sua mãe em casa. E isso cabe ao gestor, à administração pública. Então eu acho que está sendo um momento de rever, de recomeçar pausadamente, né, com todos os critérios, mas lembrando que o diálogo é primordial nesse momento. O diálogo com as igrejas, com as escolas, com as crianças. Tudo isso é necessário, porque as crianças, eles levam a mensagem certinha para dentro de casa. E os pais ouvem as crianças, ouvem os filhos. Agora, as crianças chegam em casa, pai, lá está um lixo na porta da escola, lá está um matagal não sei aonde, encontrei com um rato, com barata na rua. Quer dizer, cadê a educação que o gestor tem que estar correndo atrás, conversando? Então, eu acho que precisamos urgente de recomeçar, mas precisamos muito pedir a Deus que nos livre dessa pandemia para a vida começar a voltar ao normal. Porque muitas pessoas vão sofrer depressão, no coração, vai começar a gerar outros tipos de doenças que você dentro de casa, você está fugindo dessa pandemia, desse vírus que nós não enxergamos, mas estamos contraindo uma depressão, um outro tipo de doença. O prefeito, através do seu grupo de assessores, precisam dialogar. Agora, quando você tem um prefeito que você não sabe onde ele anda, você não sabe o que ele está fazendo, que os departamentos não conversam com o prefeito, é difícil, né? Você tem que se preparar para a guerra. E essa guerra que nós estamos enfrentando hoje chama esse vírus, que nós não enxergamos. Então eu acho que esse é o caminho para reabrir o comércio, o movimento, a sustentabilidade do nosso município, da região, do estado e do Brasil. Positivo. Um enfrentamento tem que ter mesmo, Zé. Se não tiver, eu penso assim, uma opinião pessoal minha, se você não tiver um enfrentamento, não exerça o cargo.
né? Sim. Aí seria o ideal. Se não enfrentar, não exerce o cargo, é mais fácil entregar. Seria uma outra pergunta aqui, Zé. Quais as medidas podem ser tomadas para que a feira, fonte de renda de muitas famílias, volte a funcionar sem que haja aglomeração, diminuindo o risco de contaminação? Porque tinha a feira ali embaixo, né, próximo ao campo, e tinha a feira dos agricultores também, né? As duas feiras pararam, não tem como os agricultores estar expondo o produto e a gente está comprando o alimento para levar para dentro da casa. Em tudo, volto a dizer, é possível trabalhar com as duas feiras junto? Acredito que sim. Mas é necessário ouvir a população. Eu me recordo que teve uma época que um grupo de pessoas queriam que nós tirássemos a feira aqui do Jardim Secap. O que nós fizemos? Fomos consultar a população. É isso que a população quer? Porque não adianta o prefeito dele que não agrada a população. Hoje nós temos que trabalhar numa parceria, com diálogo, para entender o que realmente a população precisa. A cabeça e você resolve e faz. Então, essa feira, por exemplo, a feira, eu acho que tem que recomeçar urgentemente. Lógico, tomando todos os cuidados. O prefeito coloque lá no lugar coloque álcool gel, o pessoal que vem vender, que vem prevenido, que vem com máscara. Pode ser as duas juntas? Pode, ou pode intercalar, mas eu ainda acho que é necessário que haja um diálogo para ver o que é melhor. Se dá certo isso aí, vamos fazer. Né? Ou faz um dia a feira dos produtores, outro dia o pessoal. É uma coisa que nós precisamos ouvir a população para dar essa resposta. Não somos nós que vamos falar, não, tem que ser assim, tem que ser assado. Vamos ver o que é melhor, que atenda toda a coletividade. Legal. E a quinta pergunta aqui para a gente fechar de pandemia, né, que é o assunto atual. Várias cidades aderiram ao projeto que garante o pagamento do abono salarial aos servidores públicos que atuam na área da saúde e outros quadros, que prestam serviços essenciais na linha de frente no combate da pandemia do Covid-19. O que pode ser feito pela dos profissionais que não podem fazer parte de serviços essenciais de prestação de serviço à população? Olha, é um ponto assim essencial. Primeiro que os funcionários, eu acho que faz muitos anos que não tem uma reestruturação de carreira. Não tem um grupo de apoio para ver o que esse pessoal precisa, o que não precisa. E não é só o pessoal da saúde. O pessoal que mexe com lixo, o pessoal que trabalha no saneamento básico. Né? Então, eu acho que a vigilância ela tem que estar mais atenta. Né? E a valorização dos salários. Porque qualquer gestor, qualquer prefeito, ele não vai bem se ele não valorizar, se ele não dialogar com seus funcionários. Agora, a partir do momento que você abandona o diálogo, você esquece que o servidor é a base da administração. Aí a coisa começa a desandar. Então, é necessário que os funcionários sejam valorizados. Porque o gestor... Agora, o funcionário não. O funcionário precisa de ter o apoio dele para ele trabalhar com alegria, trabalhar com vontade, produzir.
Agora, a partir do momento que o funcionário fica para segundo plano, aí você acaba tornando o serviço inviável, né? O serviço deixa de produzir, deixa de ter qualidade, e quem sofre com isso é a grande população que somos nós, que dependemos desse povo para gerar o andamento do nosso município. Que nem aqui, Zé, tinha um negócio assim referente à saúde. Vários municípios estão liberando esse abono e estão liberando 40% para os funcionários, né, os funcionários em saúde. E aqui em Eldorado, assim, a gente nota que muitos não recebem, né, esse valor no salário de 40%, diz que não faz jus aquilo dali, né? Eu acho absurdo quando falam assim. E o agente comunitário de saúde do município aqui não recebe insalubridade. E eles entram em tudo que são lugares, né, para pegar dados das pessoas, saber o que está acontecendo dentro da casa, tudo. E eles não têm esse valor, né? Muitos procuraram os seus direitos, né, e ouviram da administração assim: se você acha que tem direito, você vá atrás. O gestor hoje, na verdade, ele tem que ter um certo preparo, né? Tem um poder de conhecimento que muitos querem ser perfeito, mas não tem nem noção, não tem base. Certamente tem um grupo que dá o apoio, que banca financeiramente, e depois ele fica lá perdido. E é o que está acontecendo. E esquece que nós temos uma Constituição que dá esse respaldo. Hoje, a lei é clara. Dependendo dos serviços, você tem insalubridade, você tem periculosidade, você tem os... E é o que não se vê nessa administração. E tantas outras por aí. Então isso aí é grave. É grave porque você cria um desânimo nos funcionários e o município para. E depois o prefeito começa a apanhar, a equipe começa a apanhar do povo, não sabe por quê. Apanhar no bom sentido, que eu digo. Críticas. E às vezes o prefeito e os seus assessores não sabem enfrentar essas críticas. Aí, em vez de ir ao encontro ao problema, eles começam a fugir do problema. E isso é muito ruim. E isso nós estamos acompanhando dentro da nossa cidade. O desespero da população por falta de um gestor, o desespero dos funcionários por falta de apoio, por falta de valorização. E isso é muito ruim. Então eu espero que os próximos que vierem, e nem precisa esperar o próximo, a lei é clara. A administração que dê os pulos, que veja o que é necessário e comece a trazer de volta os funcionários para ajudá-lo, para ajudar nosso município. Porque no jeito que eles estão fazendo, eles estão distanciando os funcionários da administração e estão distanciando o povo dos direitos adquiridos constitucional. Então eu acho que o gestor ele começar a pensar um pouquinho na população, não só na hora de, mas conversar, dialogar, vamos fazer parceria, o que precisa, o que melhor aqui, vamos buscar curso, vamos procurar. Bom, hoje nós temos que estar acompanhando. Nós já viemos da época da manivela. Hoje nós estamos na internet, nós estamos no site. Hoje, tecnologia hoje é o que está funcionando. Agora, se você ficar dentro da sua casa olhando os passarinhos voarem, aí você não consegue nada. Aí o povo inteiro só fica no prejuízo. Infelizmente, é a realidade que está acontecendo no nosso município. Zetinho, muito obrigado, Zetinho. Deus abençoe por ter recebido a gente aqui na casa do Senhor. Eu vou estar passando a palavra para o Leandro. O Leandro que vai fazer as próximas perguntas para o senhor. Valeu, irmão. Está muito baixo. Boa noite, Zetinho. Boa noite a todos que nos assistem. Preparado?
Então vamos lá. Olha, eu nunca me preparei para nada. Sim. Que o seu comportamento, a sua virtude, é coisa de imediato. Para mim, nós estamos aqui num diálogo, né? Tanto que eu cheguei aqui, vamos ver as perguntas, o que vai acontecer, né? Mas, sabe, eu nunca, eu vou enfrentar uma entrevista. Não, vamos chegar, o que é? O que tem aqui? Está aqui, ó. Olha, nem olhei direito, está aqui o questionário que vocês disseram aqui, ó. Sim. Mas chegou agora e vamos descascar esse abacaxi, ué. Certo. Não tem tempo ruim com nós. Vamos lá. Desde o ano passado, presenciamos várias críticas nas redes sociais e uma enorme insatisfação da população quanto às péssimas condições das rodovias SP-165 e a SP-193. A pergunta é a seguinte: sobre a recuperação asfáltica dessas rodovias e o asfalto de algumas estradas vicinais, como está o andamento? Qual a previsão para o início das obras? Veja bem, eu não posso responder pelo DR, transporte, mas graças a bom acesso, conhecimento com o superintendente, com o secretário, tudo isso aconteceu através dos deputados que eu trabalho com eles, né, que é o Milton Leite, Alexandre Leite, que nos deram essa abertura, né, tanto para ser o diretor regional do DR, logo no início que o governo assumiu, né, o Rodrigo Garcia, que é o nosso vice, que é o presidente do DEM, né, e os deputados nossos, que são os líderes dos democratas aqui em São Paulo, e me convidaram. E naquele momento, disse para eles que para mim está indo para o DR. Porque primeiro porque eu já faço a coordenação regional para eles aqui, dos deputados. Eu, graças a Deus, sou um funcionário efetivo do Estado, eu sou da Secretaria da Fazenda. Né? E o que eu iria fazer com o DR, que talvez nem Carrinho de Mão tivesse. E sabendo que a nossa região ela estava totalmente esquecida no quesito estrada. Quando nós começamos a tomar conhecimento da situação do DR, das estradas, o deputado Alexandre Leite pediu que eu fizesse um levantamento da situação da região, das nossas estradas. E eu não sendo funcionário do DR, mas como eu faço uma parceria com eles, com a família Leite, eu me propus a correr toda a região do Alto Ribeira e todo o Vale do Ribeira, começando lá de Adrianópolis, Ribeira, Piaí, até Miracatu. Enfim, e levei todo o mapeamento, através do mapa do estado, das rodovias e a situação que estavam, com foto e tudo. E quando até eu percebi que assustado da situação que estavam nossas estradas do Vale do Ribeira. Porque o secretário João Taviano, ele era secretário de transporte da metropolitana, do município de São Paulo. E veio para a Secretaria do Estado. E quando nós apresentamos toda a situação, mais de 400 quilômetros de estrada danificadas, principalmente as nossas aqui, de Eldorado a Iporanga, Eldorado a Jacupiranga, Cananéia a Pariquera Sul, eram as estradas. Mas só que naquele momento que eles estavam assumindo, a única estrada que estava na programação era a estrada de Cananéia a Pariquera. O resto das estradas iriam continuar com aquele tapa-buraco que nós conhecemos, de cima de um basculante e você jogando asfalto no buraco. Aquele tapa-buraco que dá uma chuva, o buraco fica maior. E nesse levantamento, aí foi feito
sendo feito o levantamento, o secretário, o superintendente, eles assumiram um compromisso junto lá com os nossos deputados para o Vale do Ribeira, que em seguida o governador acatou esse pedido e lançou o programa Vale do Futuro, que esse futuro ainda está um pouco distante. Mas enfim, o orçamento que o governo assumiu era do governo anterior. Conseguiram alocar recursos, tanto do Estado quanto do BIRD, do Banco Internacional, e aí iniciou-se os levantamentos, os projetos, que graças a Deus está em andamento. Esse inimigo invisível nosso, que esse coronavírus, atrapalhou muito. Porque a primeira licitação, que saiu agora no mês de março, não me recordo a data, foi o nosso trecho de Eldorado ao André Lopes. Que é até estranho dizer que você tem uma rodovia que de Eldorado a Iporanga, no meio do trecho, que ela é estadual até o André Lopes, para lá era municipal. E essa verba já existe no orçamento, a licitação já foi realizada. Eu acredito que a abertura que o governo está dando aí para reiniciar os trabalhos, eu acredito que ele já foi licitada essa obra até o André Lopes. Essa nossa aqui eu acredito que deu uma parada como é que se diz? Na busca das empresas, as avaliações, porque a licitação já foi autorizada de Eldorado e Jacupiranga, e abriu o edital de Cananéia a Pariquera. Eu creio que com esse novo projeto que ele está idealizando aí para reabrir o comércio a partir do dia 10, dia 11, agora do mês que vem, eu acredito que essa rodovia seja liberada. Existe um trabalho muito forte dos nossos deputados, mostrando até para o governo que a situação do interior é uma situação diferenciada do Estado e que deve abrir pelo interior, porque não existe o Estado sem os municípios e nem a nação, né? Então, eu acho que ele está entendendo que se continuarmos parados, nós morreremos de fome. Mas, se Deus quiser, elas vão estar saindo. E na sequência, como foram colocadas todas essas estradas, inclusive no dia eu fui questionado pelo secretário, falou, mas tem estrada a mais aqui. Falei, não tem, tem estrada a mais. Ah, sim, tem duas estradas que é a estrada que liga Itapiúna a Cajati e a estrada que liga aqui a Bulha, aqui do VTEC, a Registro, né? Está na programação também. É lógico que essa programação é até o término do mandato do governo, né? Eu acredito que sejamos incluídos todos, que seja incluído todas essas estradas, inclusive essa nossa aqui de Sete Barras, que há décadas atrás, os prefeitos da época, eles fizeram uma manobra tão bem feita que a estrada para ser asfaltada era do DR. E foi asfaltada da direita. Então houve essa mudança de rota e para muitos a estrada do DR ela já está asfaltada. Mas não, foi uma alteração que fizeram e essa estrada também foi inclusa para recapeamento, aliás, para asfaltar, porque ali se der uma chuva forte, se encher um pouco o rio, nós corremos o risco de não conseguir chegar nem no bairro Abobral, né, porque já está rolando barreira. Enfim, eu creio que nós teremos essas estradas
a médio e longo prazo, né? Porque graças a Deus nós conseguimos incluir todas essas estradas que não estavam fazendo parte do roteiro da rodovia do Estado para pavimentação. Eu acho que é essa a mensagem das estradas que eu tenho. Fizemos o possível e o impossível e continuamos cobrando. Hoje mesmo, eu no gabinete do secretário e ele falou: Zetinho, calma, Zetinho. Os prefeitos não me enchem tanto o quanto você me cobra. Falei: pois é, mas eu moro no município, eu tenho carro, eu tenho família, o prejuízo é grande, né? Não tem carro que aguente nessas estradas e nós precisamos o mais rápido possível. Mas eu tenho fé em Deus e acreditando nos nossos administradores do Estado que nós vamos ser felizes ainda com essas estradas recapeadas. Tem um ditado popular que diz: se tem uma coisa que o político tem medo, é da opinião pública. Em Eldorado, fala política fazem parte da oposição. Na sua opinião, deve se comportar em meio às críticas, seja elas construtivas ou destrutivas? Eu acho que o gestor público, o prefeito, qualquer autoridade, a partir do momento que você assume o comando, seja até de uma igreja, de uma associação, você nunca vai agradar a todo mundo. E Jesus Cristo não agradou. Só que você não pode se acovardar, fugir. E é o que a gente vê diretamente no meio político. Para chegar lá, eles prometem mundos e fundos sem ter noção do que estão prometendo, sem ter noção como funciona a máquina. Quando assume e vê que nada daquilo é possível, aí ele começa a fugir, aí ele começa a se acovardar. E na vida pública, jamais você deve correr do problema. Você tem que correr sim, para enfrentar o problema. Porque a crítica, por pior que ela seja, mas ela nos ensina muito. Em cima da crítica você cresce. Em cima da crítica você vai buscar soluções. Hoje existem inúmeras parcerias. O governo do Estado, o governo federal, os empresários, os parceiros, os fazendeiros. Os fazendeiros precisam de estrada. Eu duvido que você faça uma reunião com os produtores e traga o problema. Olha, eu quero perna para chegar lá. E com a perna de vocês nós conseguimos chegar. Eles dependem. Eles estão perdendo produção. Tem pessoas morrendo por falta de condições de vir pedir um socorro. Hoje, ônibus de aluno passa na porta, você está com seu filho doente na beira da estrada, a quilômetros daqui, pois ele vai morrer ali, com a criança dele no braço, ou ele mesmo passando por aquela necessidade, porque você não pode trazer. Quer dizer, isso é uma omissão. O direito de ir é obrigatório, é constitucional. Aí, a partir do momento que você começa a cercear o direito das pessoas, aí você começa a se esconder. E é o que acontece aqui. De exemplo, claro. Procura seu prefeito. Ninguém sabe. Ninguém viu. Isso é um absurdo. Ele é bonzinho. Meu Deus. De gente boa, o inferno está cheio. Agora, não basta ser bonzinho. Basta você ter pulso. É o problema. Porque você enfrentando o problema, você consegue resolver. Não adianta pedir, meu Deus, me ajude agora. Você até ali atrás estava xingando Deus. Não, você tem que caminhar junto. Pedir socorro. E é o que nós não estamos vendo aqui em Eldorado. Então, esse é o enfrentamento com os problemas. Sabe? Você não deve fugir nunca do problema. Enfrenta o problema. Dê no que der. Vamos atrás do sim.
E isso precisa ser feito. Não só aqui em Eldorado, mas a nível de outros municípios, da região, prometa aquilo que você tem que conhecer. Hoje, nós estamos assistindo aí os nossos pobrezinhos, como falavam, sem contato com ninguém, abandonados. E isso é muito ruim dentro de uma democracia. Vamos. Zatinho, o senhor foi prefeito de Eldorado por 2 vezes, correto? Sim. Sobre os mandatos, né? A honestidade em sua vida pregressa é inquestionável? A honestidade, a seriedade, ela tem que nascer do berço, da educação da sua casa, dos seus pais. E isso, graças a Deus, eu sempre tive na minha família e tento passar para os meus filhos, para os meus netos. E não é diferente para um gestor público. A honestidade é o fator número 1. É difícil se acertar. Eu, na minha administração, nós tivemos muitos acertos, tivemos erros. Mas quando você não trabalha sozinho, já é bíblico. Maldito o homem que confia no outro. E de repente, quando você confia demais, você leva a rasteira. E hoje a prefeitura, o governo do estado, o federal, ele é dotado de vários cargos de confiança, já diz cargo de confiança. E de repente é traído pela pessoa que você confiou. Então, é necessário que você tenha uma equipe, um respaldo jurídico, uma equipe qualificada. Em cada setor você tem que ter alguém que conheça daquilo. Não adianta você trazer um engenheiro para ser diretor de saúde. Para ser engenheiro de estrada, é de responsabilidade do engenheiro, de algum técnico que conheça muito bem. Então, essa inversão de poderes, de setores, ela qualquer administrador, e tratando-se do nosso município, que eu acredito que precisa fazer uma alteração de departamento para secretaria. Para você dotar aquela pessoa, para ela assumir a responsabilidade. Porque o diretor ele faz o que quer ali, mas quem responde é o prefeito. Agora o secretário não. Ele vai pensar 2 vezes para fazer como ele está pensando em fazer. Então, tudo isso tem que ser trabalhado. Eu acho que a última alteração de poderes, de departamentos, aliás, os departamentos, nós criamos em 93. Organograma, e que esse organograma praticamente é o que está funcionando até hoje. E o mundo gira. Nós temos que se atualizar, nós temos que acompanhar as alterações. Você voltando um pouquinho só na saúde, você falando em saúde, antigamente, quem ajudava a gerar as crianças eram as parteiras. Né? As crianças tinham seus especialistas, como tem hoje. Né? Então, eu creio que com essas alterações, com essas mudanças que vêm acontecendo, o nosso prefeito, o nosso gestor precisa acompanhar. Eldorado, aconteceu de tudo. A minha esposa serviu de cobaia em 83, 84, quando o Wagner nasceu, foi a primeira cesárea e laqueadura que teve aqui na Santa Casa de Eldorado.
Aqui nós tínhamos serviços particulares, convênios, mas após a Constituição de 88, eles fizeram muitas alterações. O governo achou mais fácil começar a passar a responsabilidade para os municípios. E aí deu início nas regionais de saúde, tirando os poderes dos municípios. Porque o município hoje não pode estar contratando uma série de especialistas, né? Mas antes você tinha cirurgiões, você tinha anestesistas, você tinha tudo. E hoje não, hoje compete isso aí já para regional e não para municipal. E aí começou a decadência dos hospitais, das santas casas. Estão construindo? Estão. Mas quantas já fecharam? Quantas faliram? Volto a dizer, é o momento de aproveitar esses recursos agora, que o governo está liberando, e fazer uma parceria. Se a Irmandade não está bem com o prefeito, esquece. A Santa Casa não é de fulano e nem a prefeitura é de ciclano, é do povo. Vamos juntar as forças e vamos buscar esses recursos. Buscar esses recursos para agilizar e dar um atendimento digno à nossa população. Eu vejo ainda que a prefeitura deveria participar mais. Quando começou essa pandemia, vamos trabalhar em cima das costureiras que nós temos aqui, vamos arrumar material, pano, vamos mandar fazer máscara, vamos dar para o comércio, vamos dar para a população, vamos dar critérios para buscar recursos, para ajudar na cesta básica, tem gente passando aí já, entendeu? Então, cadê o órgão municipal? Chegar, prefeito, todo ano nós devolvemos um pouco de dinheiro para a prefeitura, vamos antecipar esse recurso com essa finalidade. O poder executivo e o legislativo tem que trabalhar junto. Mas parece que não se entende. Então, aí fica o prejuízo para a nossa população. Eu acho que era essa. Sim. Zetinho, eu vou resumir, vou fazer a última pergunta. Tem mais umas 3 aqui, mas infelizmente se eu fazer essas 3 perguntas vai prolongar muito essa live, né? As duas palavras que mais vem sido faladas nesses últimos 3 anos. Essas 2 palavras para nós, para terminar a live. Gestão participativa. Olha, o gestor público já disse que é o gestor. Você tem que procurar os meios, as associações, as entidades, os funcionários, sentar numa mesa e ver qual é a melhor gestão para você definir e colocar em prática. O bom gestor, ele não tenta resolver sozinho. Sozinho você não vai a lugar nenhum. Em tudo tem que ser em conjunto, com o diálogo. Então eu vejo assim que a palavra-chave do gestor é o diálogo. O reconhecimento das entidades, do básico seu que você tem ali para trabalhar. O resto que eu estou falando, associações, entidades, cooperativas, ele vem para somar. As igrejas, que contribuem muito, as escolas, as crianças são o futuro do nosso Brasil. Agora, se você não envolver a gestão com seus professores, com seus diretores, você não terá um futuro promissor. Então, o bom gestor é aquele que sabe ouvir, sabe o momento de ficar calado e sabe o momento de executar. Esse é o gestor, aberto para o diálogo, para ter um resultado final positivo. Em nome da página MTL Eldorado, eu quero te agradecer por essa oportunidade. E se você quiser falar das considerações finais, e assim estaremos encerrando. Olha, eu quero agradecer de coração essa oportunidade, agradecer
a Deus por esse momento, agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo, que deram seu precioso tempo para estar nos ouvindo. Espero que respondi aquilo que vocês me perguntaram e me coloco à disposição, né? Eu trabalho fora, mas moro aqui. Eu corro a região toda, trabalho na Secretaria da Fazenda, mas meu celular ele funciona 24 horas por dia. Eu nunca deixei ninguém sem resposta. Seja sim ou seja um não. Mas você sabendo falar aquele não. Sempre me coloquei à disposição de todos aqueles que me procuraram, independente de sigla partidária, independente de cor, de raça. Está no meu alcance, pode contar que tem mais um para comprar sua briga. Então, minhas palavras, me colocando à disposição, agradecendo de coração a todos vocês que nos ouviram, que participaram, e a qualquer momento estou disposto a qualquer tipo de diálogo, de debate. Vocês podem aparecer na minha porta a qualquer momento. Zetinho, vamos fazer isso? É para já. Pode ficar tranquilo que não precisa se preocupar, vamos fazer um questionário, vamos prepará-lo. Não. Para mim, tudo isso é um diálogo. É uma alegria imensa estar recebendo vocês aqui na minha casa. E voltem sempre. Um grande abraço a todos e que Deus abençoe a todos nós, e principalmente desse vírus invisível que está aparecendo, que já apareceu, que suma da nossa vida, que nós possamos começar a viver livremente. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Boa noite, galera. É isso aí. Encerramos a nossa primeira live aí com o ex-prefeito Zetinho. E não posso deixar de fazer um agradecimento. Sei que ele pediu para não fazer isso, mas eu tenho que falar de coração. Zetinho, nós sabemos que o senhor fez uma doação, tá? Quero agradecer essa doação que o senhor fez, tá? De algumas cestas básicas. Não posso deixar isso passar. Então, de coração, muito obrigado pela ajuda. Como o senhor mesmo disse, tem pessoas que já estão passando por necessidade. Então, eu devo vir aqui fazer esse agradecimento. É isso, disponha. Galera, muito obrigado por vocês que ficaram na live. Curtam aí, compartilhem e logo teremos novas lives aí com novos entrevistados. Muito obrigado e tenham uma boa noite. Tudo bom. Valeu!